E deu ruim aí, bateu o desespero no senhor Nicolas Ferreira e em Jair Messias Bolsonaro. Olha, chegou no nível aí que o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, tá aí sendo acusado pelo presidente da Câmara dos Deputados e tá gritando para todos os lados, dizendo que não, não, não e não. E você deve estar se perguntando, cara ou caro plantonista, como assim, Thiago? O que aconteceu? Pois bem, ontem foi um dia infernal para o Bolsonaro. Ele começou o dia sendo delatado pelo Brigadeiro Batista Júnior. Só que a pior notícia que veio para ele, se é pior do que a delação, tinha uma notícia pior, que era o projeto de anistia foi para o espaço. Acabou, não se fala mais em anistia. Inclusive, já se fala em Brasília, o termo que usam é que estão fazendo velório do projeto de anistia. Tiago, por que velório? Um projeto de lei morre e vai para a gaveta e vida que segue. Não. Nesse caso, tem lá aqueles que ficam choramingando, indo atrás do caixão, falando, não, que pena que morreu. É um velório de um projeto de lei, que era um projeto ali para garantir impunidade a quem tentou matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes e dar um golpe no Brasil. Aconteceu o seguinte, o Hugo Motta cometeu um erro gravíssimo faz 2 semanas, que foi colocar para pautar, com urgência inclusive, um pedido ali, um projeto que foi aprovado ali pelo PL, cujo relatório dizia que o processo contra o Ramagem deveria ser extinto. E o relatório dizia que toda a ação penal do golpe deveria ser extinta. O Hugo Motta deu um passo maior que a perna. Ele queria fazer um gesto ali à oposição do Lula, porque ele foi eleito com voto de todos os lados. A extrema-direita votou nele e a esquerda também votou nele. Então ele tinha que fazer um gesto ali a eles. E eles estavam ali articulando acabar com o processo do Ramagem. Porém, a extrema-direita colocou ali de propósito que não era para acabar com o processo do Ramagem, que é uma prerrogativa da Câmara dos Deputados, acabar com o processo de um deputado, ó que vergonha que esse país, né? Acabar com o processo de um deputado, se entender que esse processo aí não deve ser feito pelo STF. Eles podem acabar com o processo no começo do processo penal. Outros processos em que já passou o começo, eles não podem mais. Pois bem, em vez de falar, vamos aqui acabar com os crimes do Ramagem que ele cometeu depois da sua diplomação, queria acabar com todos os crimes do Ramagem, ou seja, com toda a investigação e ação penal contra ele. Porém, não colocaram o nome do Ramagem. Só colocaram o nome do Ramagem para falar, tem um parlamentar que é o Ramagem nessa ação penal. E colocaram para extinguir toda a ação penal. Aí os ministros do STF ficaram por aqui. Falaram o quê? Você está achando que a gente é otário? Você está aí fechando com os bolsonaristas, aí depois você vem aqui de conversinha? Não. Agora, senta aí, Hugo Motta. Senta que lá vem a história. Pois bem, eis que ontem, enquanto o Bolsonaro viu ao vivo, via ali o Brigadeiro Batista Júnior bater forte nele, estava tendo uma reunião no Congresso Nacional, em que estavam ali deputados do PL e Hugo Motta, e o Hugo Motta conversou com o Nicolas, e o Nicolas Ferreira falou que, olha, tem que ter aí o projeto de anistia, uma vergonha e tudo mais. O Nicolas invocou um acordo e o fato ali insinuou que o Hugo Motta não tem palavra. Ele deu uma entrevista, o Nicolas, faz pouco tempo, que eu vou te mostrar aqui, um trecho, para você ver como tinha um acordão que já estava sendo feito. Só que enquanto esse acordão estava sendo feito, a entrevista de fevereiro, tá? Eu já tinha dito aqui, e foi 7 de fevereiro. Eu falei, olha, o Hugo Motta fez acordo com os dois lados, assim como o Arthur Lira fez. Só que o Arthur Lira não cumpriu o acordo com o lado do bolsonarismo. Ele ficou 2 anos no governo Lula, como presidente da Câmara, ele ia lá, peitava o Lula em algumas coisas, tudo mais, brigava com o STF em algumas coisas, mas ele não pautou a anistia em 2 anos. Alguém acha que o Hugo Motta vai pautar mesmo? Ele vai enrolar também. E o Nicolas falou isso aqui, numa entrevista. Com vocês aqui, desculpa mostrar esse dejeto aí na sua tela, mas com vocês aí, Nicolas Ferreira, para você entender o tamanho do acordo. Feito um acordo para que isso seja aprovado. Tem algo que, pelo menos, eu acredito que ainda vale na política e na vida, que chama-se palavra. Acordo tem que ser cumprido. Independentemente... Existe um acordo, então fale mais disso. Não, pois é, até o limite que eu posso dizer é que de fato, e saiu isso aí também, de que há um acordo, né, para que isso de fato seja aprovado. Isso envolve a eleição para a presidência das câmaras? Claro. A gente percebe aí, tanto pelas manchetes quanto nas conversas, de que de fato, tanto o PT quanto também o PL, a anistia é algo caro, né, para todos nós. No caso da esquerda, é para não ter anistia. Pois bem, ele falou que tem acordo. Tem acordo aí entre eles, aí ele vai se alongando ali, falando que no caso deles é para ter anistia e que eles têm acordo com o Hugo Motta para aprovar
aprovar, não é para pautar, é para aprovar a anistia. O Hugo Mota tem que dar os votos também. Pois bem, o Hugo Mota trocou aí a anistia faz 2 semanas por, vamos aí usar essa aí do ramagem, que o STF já tinha dito que nem ia adiantar nada, e não adiantou. O Hugo Mota recorreu daquilo, o STF já sabia que ele ia recorrer, e aí ele deve ter levado aí, não vou falar levou, mas segundo a imprensa levou, vou falar deve ter levado, porque não sabemos as palavras que foram usadas, um mega de um esporro de ministros do STF dizendo, olha, você está brincando com fogo, Hugo Mota. Se o Hugo Mota fosse um cidadão honesto, ilibado e tudo mais, você fala, pô, ele pode peitar o STF peita ele, fica naquela. Só que é um cara bandidão, com um rabo preso pra caramba. É fácil do STF pegar o Hugo Mota. Avisaram a ele que ele ficaria aí na beira da ingovernabilidade. Não, ele não vai mais ter esses 2 anos aí, que é pouco menos de 2 anos de mandato que restam para ele como presidente da Câmara, não vai ter. Porque ninguém vai concordar contigo em mais nada, porque você está brincando com fogo. Então o Nicolas insistiu, insinuou que ele não tinha palavra, é isso que o Hugo Mota gritou com o Nicolas e falou que, isso era a imprensa inteira, tem várias fontes aí do próprio PL, ainda dizendo que o Hugo Mota foi rude e tal, dizendo que, olha, eu não vou aprovar esse projeto à força, não. O Sóstenes Cavalcante tentou apelar, dizendo que, olha, não, mas a gente conseguiu as assinaturas, e o Hugo Mota disse para todo mundo ouvir, vocês enganaram deputados, porque vocês disseram aos deputados que aquelas assinaturas para serem colhidas era para ajudar os mais necessitados e os injustiçados, aqueles que vocês dizem que não fizeram nada no dia 8 de janeiro e que estão pegando pena aí de 17 anos. E, na verdade, o projeto que vocês estão escrevendo é um projeto que é para salvar o Bolsonaro, é para salvar todo mundo, é para acabar com o inquérito. Esse projeto não passa no Supremo Tribunal Federal e não vai ser nem pautado no Senado Federal. Se eu mandar pautar isso e for aprovado, eu fico com cara de bunda. Pois bem, não exatamente com essas palavras, mas segundo aí várias matérias da imprensa, o Hugo Mota acusou aí o Sóstenes Cavalcante de enganar parlamentares. Quando ele faz isso, Hugo Mota, ele está tentando aliviar a barra dos parlamentares do Centrão junto a ministros do STF, porque vamos lembrar que 269 deputados assinaram o pedido de urgência para votar um projeto de lei que prevê impunidade para quem tentou matar o Bolsonaro, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. E imagine quem mais ia matar depois. E aí você vê, mais de 53% do Congresso Nacional quer impunidade para quem tentou matar um ministro do STF. Como isso vai ser visto pelos outros ministros do Supremo Tribunal Federal? Ruim. Até André Mendonça e Cássio Nunes ficou assim, então se a gente fizer alguma coisa que em algum momento esses deputados não gostem, por qualquer motivo que seja, e alguém tentar matar a gente, eles vão se proteger uns aos outros? Nananina não, isso não vai ficar assim. Então o Hugo Mota ele faz isso, acusou o Sóstenes, deixa vazar na imprensa, o próprio Hugo Mota deve ter vazado isso também na imprensa, que acusou, falou, você enganou os parlamentares, para depois esses parlamentares aí do Centrão dizerem para os ministros do STF, dizerem aí para todo mundo, não, viu, eu assinei aquele pedido porque eu achei que era para dar anistia às senhorinhas com Bíblia na mão, aquelas pessoas que não fizeram nada no dia 8 de janeiro, e não aí ao Bolsonaro, aos generais, a esses bandidos que queriam matar o Alexandre, o Lula e o Alckmin. Não, calma, essa é a nova narrativa deles. Só que essa narrativa deles aí, nós sabemos que é mentira. Só que eles vão falando isso porque eles acreditam, lá em Brasília é o seguinte, as relações entre os políticos, entre aí os poderes, é uma relação aí de um sabendo que está mentindo na cara do outro, o outro sabe que ele está mentindo, mente de volta, o outro sabe que é mentira, mente de volta, e ficam todas com um sorrisinho amarelo assim. Na hora de ferrar, a não ser na hora de ferrar a população, que aí geralmente os deputados do Centrão aí não mentem não, aí estão todos juntos, tá? Inclusive com muitos dos ministros do STF, na hora de ferrar a população, Pois bem, mas aí na hora de uma coisa que é política, não dá, a anistia é um caso político. E aí deu ruim, foi avisado o Hugo Mota, olha, em qualquer coisa que você faça aí, que o STF não goste, mas que você fez um projeto de lei, o STF não gostou e tal, isso é uma coisa, acontece da vida aí em Brasília. O Legislativo pode fazer um projeto que os ministros do STF não gostem, se o projeto é constitucional, o projeto vai valer, os ministros que aceitem. E quando julgarem a lei no futuro, vão ter que julgar a lei que foi feita pelo Legislativo. Fim. Mas quando envolve política, porque envolve aí, golpe de Estado é uma coisa política.
quem perdeu uma eleição, ou seja, um político, tentou assassinar outros 2 políticos e tentar assassinar o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Uma coisa política. Aí não, aí você não vai tentar aliviar para esses assassinos. Nanina não. Então, depois aí do esporro que sofreu, o Nicolas, eu até procurei, ele fez uns stories, eu cheguei a ver print dos stories, e todas as matérias que estavam ali linkando esses stories, que foi de ontem à noite o story, ou seja, deveria estar no ar agora, as matérias que tinham, não tem, tá ali, ó, essa mídia foi apagada. Procurei, busquei, se alguém baixou e repostou em alguma rede social, que às vezes acontece, né? Quem tem muito seguidor, alguém vai lá, baixa os stories e publica. Não achei, mas segundo aí as matérias da imprensa, o Nicolas fez uma história lá bem bravo com o que está acontecendo e com o fato de que a anistia foi para o espaço. Então, está confirmado aí que o Bolsonaro vai ser preso, o Braga Neto vai continuar preso, esse já está. Os outros generais aí, coronéis, membros do exército que estão aí se tornando réus, se condenados, serão presos. Eu digo ser condenados porque, olha só, o Alexandre de Moraes e a primeira turma da STF rejeitou denúncia contra 2 militares ali. 2 militares, segundo eles, olha, tem ali muito indício, mas não tem uma prova cabal contra eles. Não dá para aceitar denúncia contra alguém que não tem uma prova cabal. Tem indício aqui, ali, de que eles estavam no plano, eles estavam no grupo de mensagens, etc, mas não tem uma mensagem atribuída a eles, que é deles, o celular deles, não tem uma coisa ali feita por eles. Então, dois aí dos denunciados tiveram a denúncia rejeitada. Você vê que quando não tem prova, eles rejeitam a denúncia mesmo. Então, pode ser que durante o processo alguns consigam provar a inocência. Acho difícil, bem difícil. Depois que se tornou réu, geralmente é ladeira abaixo. Mas eles vão tentar. Por isso não digo que todos serão condenados, talvez algum ou outro seja absolvido. É até normal que num processo com mais de 50 pessoas, um ou outro seja absolvido no fim do processo, alguns sejam absolvidos como foram esses 2 agora, já nem se tornaram réus, mas a maioria vai ser condenada e já sabemos aí, Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, esses aí, a jaula os aguarda. Não adiantou toda essa mobilização por anistia. Mostrei aqui outro dia e inclusive falaram aí algumas pessoas no PL, o próprio Weingarten, que o Bolsonaro demitiu, falou, olha, o povão nem sabe o que é anistia, as pessoas na rua nem sabem o que é anistia. E eu mostrei aqui um trecho de um youtuber humorista que ele pergunta para as pessoas o que é anistia e ninguém sabe. Aí ele fala, os jovens estão querendo anistia agora. E as pessoas falam, esses jovens gostam de drogas, essas drogas novas que estão surgindo. O jovem tem a vida tão fácil, tem tudo na mão, ganha até auxílio do governo. E aí fica aí atrás de droga. O cara achou que a anistia era uma droga. Você vê aí, a comunicação do Bolsonaro falhou nessa aí. Não conseguiu mobilizar as pessoas e não conseguiu ali convencer o Congresso. O Congresso Nacional até conseguiu, né? Mas não conseguiu convencer ali os ministros do STF de que, dê impunidade para quem tentou matar um de vocês. Não deu. Outro argumento aí usado pelo Hugo Mota foi que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ele janta com o Alexandre de Moraes pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Às vezes mais frequentemente. E todas as últimas viagens internacionais do Lula, o Alcolumbre foi junto. Na última, o Hugo Mota, ele cancelou em cima da hora. Mas o Davi Alcolumbre foi. E em várias outras, o Davi Alcolumbre também foi. E nas próximas que o Lula fizer, ele também irá. Vai ser convidado e vai aceitar o convite. Alguém acha que o Davi Alcolumbre vai pautar a anistia para quem tentou matar o Lula, que viaja com ele sempre? Não vai de jeito nenhum. Além disso, o Davi Alcolumbre está com o Lula numa briga, que é o que une ele ao Lula, numa briga que é a exploração na margem equatorial, que é aquilo que a falsa esquerda não quer, porque a falsa esquerda diz que o Brasil tem que continuar aí dependendo dos outros países. Temos aí trilhões e trilhões e trilhões em petróleo, dane-se. Deixa que os estrangeiros peguem o petróleo. Lembrando que muitas vezes, não em todas, mas algumas bacias de petróleo são assim, Imagina que o petróleo está nesse copo aqui, Aí, lá da Guiana Francesa, uma empresa estadunidense põe o canudinho aqui. E o Brasil não está colocando o canudinho do outro lado. Sabe o que acontece com a reserva de petróleo? Sabe, né? Se tem o mesmo copo e 2 canudos e só tem um sugando. E no caso nem tem 2 canudos, que o Brasil não pode colocar lá a sonda para sugar, porque o IBAMA e a Marina Silva não deixam. E parte da esquerda aí, PSOL e webcomunistas também são contra. Querem que, deixa aí
para os estadunidenses roubarem nosso petróleo, que é o que estão fazendo neste exato momento em que você está assistindo esse vídeo. Alguns milhões de dólares estão sendo perdidos aí, não vão para os cofres públicos do Brasil, não vão para a Petrobras, vão aí para alguma empresa estadunidense. Então, nessa aí, o Davi Alcolumbre está com o Lula nessa briga, porque ele é senador pelo Amapá e o Amapá vai ser um dos estados mais ricos do Brasil, se não o mais rico do Brasil, porque boa parte do petróleo na margem equatorial está ali no Amapá, onde é território do Amapá. Então imagina como tá bravo o Davi Alcolumbre, porque imagine o estado dele se tornando um dos mais ricos do Brasil, o poder que ele vai ter. E aí ele tá vendo, pô, peraí, não dá. Não tá dando para fazer isso. Então ele tá articulando sempre com o Lula, com o Alexandre, e tá cada vez indo mais pro outro lado e não pro lado da extrema-direita. Lembrando que no governo Bolsonaro ele era presidente do Senado e ele era muito mais próximo ao Bolsonaro do que o Rodrigo Pacheco foi. E olha que o Rodrigo Pacheco, como presidente do Senado, foi quem segurou por 2 meses a CPI da Covid. Talvez se o Pacheco não fosse tão canalha, umas 100 mil pessoas a menos tivessem morrido, porque foi durante a CPI da Covid que o Bolsonaro foi exposto, seus crimes foram expostos, e aí ele foi obrigado a começar a comprar vacina. Senão, ia demorar muito mais. E o Pacheco ficou 2 meses sem querer instalar a CPI da Covid. Só fez porque o Barroso obrigou, depois do Cajuru e o Randolph Rodrigues entrarem no Supremo Tribunal Federal, dizendo, temos o direito de ter CPI, está acontecendo o crime não para de ocorrer, todos os dias, literalmente, estão morrendo pessoas, então precisamos investigar, porque o Ministério Público não o faz, nem a Polícia Federal, porque estão aparelhados. E aí o Barroso mandou começar a CPI, viu? Minha memória é muito boa, não esqueço de nenhum desses personagens e não esqueço de nada do que eles fizeram nos verões passados e muito menos nas primaveras, invernos e outonos passados, viu? Lembro de tudo. E no caso do Alcolumbre, era próximo do Bolsonaro, mas ficava naquela, transitando entre os dois lados. Também não era bolsonarista raiz, como foi o Arthur Lira também não. E agora está próximo ao Lula. Veja, deu ruim aí para o Bolsonaro, prepare-se, muito em breve teremos prisões. Peça sua inscrição no canal, siga aqui o Plantão Brasil, a gente continua na luta e falou!